A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300. E diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base nas Escrituras Sagradas, você vai receber 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias que o prêmio somado já ultrapassa 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, e sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo isso que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhem as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra no seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois
Saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua alegria e a tua graça, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glória ao meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus, ao Espírito Santo do Senhor Deus, ao nosso Senhor. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para a gente dar início aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração sorteada, oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra, sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora, abençoados, escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o número sorteado é o número 20. O rebanho sorteado é o rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. 2 Reis. 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoado já saiu aqui. Capítulo 18 do livro de 2 Reis. Capítulo 18 do livro de 2 Reis contém 37 versículos. Que diz assim, o reinado de Ezequias de Judá, versículo 1, 2, 3 e 4. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez um pedaço de a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Livro de Naum. Glórias ao nosso Senhor. 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, o cerco é tomada de Ninive. O destruidor sobre contra ti, ó Ninive, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata cintila. O aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo.
40 capítulos. Vamos dar um sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 29 do livro de Êxodo. Capítulo 29. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 29 contém 46 versículos, que diz assim: os sacrifícios e as cerimônias da consagração. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isto é o que lhes fará para o consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os fará. E os porás no cesto, e no cesto trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e 15, ímpar. Livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 28 capítulos. Capítulo sorteado de número 25 do livro de Atos. Capítulo 25. 25 contém 27 versículos. Perdão. Que diz assim: Paulo, perante Festus, apela para César. Versículo 1, 2, 3 e 4. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrino de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armado ele cilada para o matarem na estrada. Festo, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Livro sorteado é o livro de 1 Coríntios 16, capítulos. 16 capítulos. Do capítulo. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 6 contém 20 versículos, que diz assim: Paulo censura o litígio entre os irmãos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante o santo? Ou não sabeis que o santo hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros
recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27. Atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, e dizendo apenas eu fiz, para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MilaOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não pode votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar impostos ao político e ainda assim vai ter cumprido
os mandamentos do Senhor Jesus, ou Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétimo, aprove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui sorteando mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. A oração sorteada é a oração de número 9. Glórias ao Deus. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros e ofertantes desta sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos aqui agora ao sorteio de mais um rebanho. Escolha aí um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Jesus, o Cristo, das Escrituras Sagradas. O rebanho sorteado é o rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Colossenses. Sorteio do capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Colossenses, que diz assim: no versículo que contém 29 versículos, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Antônio Ricardo. Seja muito bem-vindo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vamos aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias. Livro de Oséias. Vamos aqui ao sorteio do livro de Oséias, do capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Oséias, vamos aqui ao sorteio. 14 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias. Capítulo 8 do livro de Oséias. Capítulo 8 do livro de Oséias contém 14 versículos, que diz assim: o castigo está próximo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Emboca a trombeta, ele vem com a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Senhor Deus. Nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não minha parte. Constituíram o príncipe, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar.
Vamos ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, 29 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 25 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 25 contém 31 versículos, que diz assim: função dos cantores, versículo 2, 3, 4 e 5. Dos filhos de Asef, Zacur, José, Netanias e Assarela, filhos de Asef, sobre a direção deste que exercita os seus ministérios debaixo das ordens do reis. Quanto à família de Gedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 sobre a direção de Gedutum, seu pai, que profetizava com harpas em ações de graças e louvores ao Senhor. Quando a família de Emã, os filhos de Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Romani, Efé, Jobescasa, Malote, Orti e Maziote. Todos estes foram filhos de Emã, vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e 3, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. 5 capítulos. Vamos ao sorteio aqui do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo de número 5 do livro de 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo de número 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: os deveres do ministério, versículo 1, 2, 3 e 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não só constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sódia ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes formando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que Supremo Pastor se manifestar, receberei a inacessível coroa da glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho a ser sorteado, rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Sorteado. Capítulo 1 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 1 contém 20 versículos, que diz assim: o ministério de Timóteo em Efésio, falsas doutrinas e suas características. Versículo 3, 4, 5 e 6. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Efésio como a demonstrares acerca pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe em fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presença, a demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas causas. Perderam-se em loquacidade frívola,
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, abençoados. Agora iremos apresentar uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17.
Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram ou em casas ou em outras formas de moradias. A primeira, a oferta. A segunda, a sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, a oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos agora sortear mais uma oração. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. Santíssimo Senhor, Deus dos exércitos, que através da ministração da tua palavra nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, estas vidas que estão juntas conosco em um só espírito, sejam renovadas e recebam a sua poderosa transformação e restauração para ser igrejas vivas do Senhor, com abundância de boas obras, e que haja o poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Abençoados, mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Jesus o Cristo no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. 27 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 27 do livro de Levítico, que contém... Que contém 27... do livro de Levítico, que contém 34 versículos, que diz assim: voto particulares e a avaliação deles. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém fizer voto em respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, e o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Livro de Juízes, glórias ao nosso Senhor Deus. 21 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo de número 5 contém 32 versículos, que diz assim: o canto de Débora, versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouve, rei, dai ouvido aos príncipes. Eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. E o capítulo sorteado do livro de Jonas é o capítulo 1 do livro de Jonas, que contém 17 versículos, que diz assim: no versículo 6, 7, 8 e 9. A vocação de Jonas é a sua fuga e o seu castigo.
Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia uns outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra e de que povo és tu? Ele lhe respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. E capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: A glória do segundo templo, versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zodadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como as vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado, e o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Livro de João. Vamos aqui ao sorteio do capítulo, 21 capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. E o capítulo sorteado do livro de João, o capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor, capítulo 18. Capítulo 18 do livro de João contém 40 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, Jesus no Getsemane. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou eles, e Judas o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali esteve muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora estar fazendo mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. A oração sorteada é a oração de número 10. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome, eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos nesta sua igreja virtual, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Esther,
10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 1 do livro de Esther. Capítulo 1 contém 22 versículos, que diz assim: o banquete de Assuero, versículo 1, 2, 3 e 4. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Itália até a Etiópia, sobre 125 províncias. Naquele dia assentou-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. O livro de Josué, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. 24 capítulos. Toda vez eu vou lá. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 6 do livro de Josué. Capítulo 6 do livro de Josué. Eita glória. Capítulo 6 contém 27 versículos, que diz assim: a destruição de Jericó, versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus, 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 contém 20 versículos, que diz assim: ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro. Livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. O sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 2 Pedro, que contém 21 versículos, que diz assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Versículo 12, 13, 14 e 15. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrando-os acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justos enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com as suas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente
por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Vamos agora ao último livro a ser sorteado, e é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Cantares. 8 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 8 do livro de Cantares, que contém 14 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Tomara fosse como meu irmão que mamou os seus da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ei e não me desprezariam. Levar-te-ei a ti, introduziria na casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraçava. Conjuro-vos, ó filhas de Israel, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempos, quantidade e matemática, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Agora, abençoados, mentalize aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Eita, glória. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 18. Número 8, Naum, capítulo 2. Número 20, Êxodo, capítulo 29. Número 13, Atos, capítulo 25. Número 1, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 11, Colossenses, capítulo 1. Número 4, Oséias, capítulo 8. Número 5, 1 Crônicas, capítulo 25. Número 9, 1 Pedro, capítulo 5. Número 17, 1 Timóteo, capítulo 1. Número 16, Levítico, capítulo 27. Número 6, Juízes, capítulo 5. Número 3, Jonas, capítulo 1. Número 10, Ageu, capítulo 2. Número 7, João, capítulo 18. Número 18, Esther, capítulo 1. Número 2, Josué, capítulo 6. Número 19, Sofonias, capítulo 3. Número 12, 2 Pedro, capítulo 1. E por último, número 15, Cantares, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém.
E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando, e se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Glórias ao nosso Senhor. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E também agradeço a presença de cada um de vocês aqui abençoados nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença e aguardo vocês na próxima live.